Olá, igreja, bom dia! Que alegria te ter aqui em mais um domingo. E esse, um domingo mega especial, porque a gente está iniciando a nossa série de ministrações Rota 21, do Verbo à Cruz. E neste momento eu quero te convidar a fechar os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que alegria poder estar na tua santa e gloriosa presença. Que alegria, Senhor, poder falar contigo e falar de ti para tantas pessoas. Pai, que cada família aqui representada hoje, que cada lar aonde chega essa mensagem, que o teu Santo Espírito possa entronizar o trono de Deus nessa casa, neste lar, para que seja um ano de extraordinário, do derramamento da tua presença sobre esse lar, sobre esta casa, sobre essa família, sobre esta pessoa. Senhor, que através dessa série de ministrações, o Senhor possa estreitar laços com as pessoas que já te conhecem. E para as pessoas que ainda não te conhecem, que o Senhor possa se revelar de forma relacional e pessoal a cada uma dessas pessoas. Senhor, que aonde essa mensagem chegar, chegue também o teu Santo Espírito, o qual convidamos nesse momento a se fazer presente no nosso meio, para ministrar os nossos corações, as nossas vidas, a partir do que o Senhor quer nos revelar. Essas são as coisas que te pedimos, te agradecemos, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém? Bom, o tema da mensagem de hoje é o coadjuvante. Eu quero que você pense um pouco, tá bom? Vamos ser bem sinceros. A maioria de nós gosta de se aparecer um pouquinho, nem que seja nos stories. Eu digo isso por experiência porque eu trabalho com a internet. Não sei se te contaram isso. E a gente acaba dizendo que é para o reino de Deus. Mas e se ninguém curtir? E se ninguém comentar? E se ninguém notar? Dá uma pontadinha no coração, não dá? Agora, imagine, pensa comigo. Você escreve um dos livros mais importantes da história da humanidade e você não coloca o seu nome nenhuma vez. Pois bem, C.S. Lewis disse uma vez que a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, é pensar menos em si mesmo. E eu quero te perguntar nessa manhã, e se o maior sinal de maturidade espiritual não fosse aparecer mais, mas desaparecer para que Cristo apareça? Para pensar. Antes da gente mergulhar na mensagem de hoje, eu quero trazer uma breve introdução ao livro de João, ok? O Evangelho de João, ele foi escrito pelo discípulo amado, que provavelmente foi escrito em Éfeso. Esse provavelmente é uma certeza, tá? Foi escrito em Éfeso no final do primeiro século. João, ele escreve para uma igreja que estava cercada por perseguição romana, influência de pensamentos gregos, heresias que negavam a divindade e a humanidade de Jesus. Enquanto Mateus, Marcos e Lucas, eles vão falar o que Jesus fez ou o que Jesus disse, João, ele mostra de uma forma mais profunda quem Jesus é. A palavra crer aparece cerca de 98 vezes em todo o livro de João. Para João, verdade não é um conceito, verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Ele, durante todo o livro, ele está nesse combate contra os romanos, contra os gregos, porque eles não conseguiam afirmar que Jesus era 100% Deus e 100% homem. Então, durante todo o livro, você consegue perceber isso. Além de que, detalhe, olha, o livro de João é maravilhoso, gente. Além de que, a gente vai conhecer 7 testemunhas,
7 sinais que João ele não gosta de falar milagres, ele chama de sinais. 7 declarações do eu sou o pão da vida, eu sou a videira, enfim, 7 declarações do eu sou e milagres exclusivos que não aparecem nos outros evangelhos. Enquanto os outros evangelhos é meio que um copia e cola, só que modificando um pouco a visão de cada um, em João ele traz 5 milagres exclusivos que não foram relatados nos outros evangelhos. Ele vai trazer conversas muito pessoais e profundas que só o discípulo amado que estaria ali junto com Jesus poderia trazer essas conversas. Conversas que não são relatadas anteriormente. E João é o livro que mais fala do Espírito Santo. Note que quando você vai ler Mateus ele começa falando de Jesus através da linhagem de Abraão. Lucas começa falando através de Adão. Mas João, ele vai muito mais além. Ele começa a falar de Jesus através da criação. Olha que coisa surreal de linda. E aí sim, agora a gente pode entrar na nossa mensagem. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no capítulo 1 de João. Vamos mergulhar de forma profunda. Do versículo 1 ao versículo 3 vai falar que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava falando que Deus no princípio, de todas as coisas, foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que a gente conhece hoje teria sido feito. A palavra aqui do verbo é logos. Não é só uma palavra, é a razão, é o sentido de todo o porquê. João ele não diz Jesus não responde apenas perguntas. João ele diz que ele é a origem das perguntas. Porque a tradução desse logos aí é tipo um porquê. É tipo uma pergunta. Ah, então ele era a pergunta, o início da pergunta. E aí, você entendeu onde que a gente quer chegar aqui? Ele é a origem de tudo, de todo o pensamento, de toda pergunta. No verso 5, ele fala algo muito bonito. Que a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Em outras palavras, sabe o que ele quer dizer aqui? Você já viu alguém acender uma luz? Ela ilumina tudo. E quando essa luz apaga, tudo fica escuro. Pois bem, não existe guerra entre luz e trevas. Quando chega a luz de Deus, acabou. Não tem uma guerra, não tem uma... É luz. Luz. E isso é muito interessante de se falar, porque não existe uma guerra equilibrada entre luz e trevas. Trevas não resistem à luz. Aonde Deus chega, Ele prevalece. E ao caminhar por esses textos, a gente chega ao encontro de João Batista, o coadjuvante perfeito dessa história. Por quê? João Batista ele surge como uma testemunha. No verso 8 ao verso 9, ele vai falar que ele próprio não era a luz, mas ele veio como testemunha da luz. Havia um grupo que exaltava João Batista na época, quase como uma denominação. João ele faz questão de deixar claro: eu não sou ele. Do verso 19 ao verso 20, começam a surgir perguntaram para ele: quem é você? E aí ele confessou claramente: eu não sou o Cristo. Perceba que João Batista, ele era tão, mas tão próximo de Cristo, ele vivia tanto o evangelho, ele fazia as coisas tão parecidas com o que Deus se agrada, que as pessoas começavam a se perguntar, a se questionar: você é Cristo? E ele:
Não, não sou o Cristo. Você é um profeta? Não, não sou um profeta. Ah, então você é alguém... Não, não sou. João Batista, ele não se declarava nada. Ele apenas se declarava que eu não sou a luz, mas eu sou uma testemunha da luz. De que, ó, a luz vai vir, a luz está chegando. Isso é uma referência direta a Isaías. Ele se transformou em um versículo. Quando perguntam para ele, João responde dizendo que não é ele, lá no verso 23. Eu sou a voz do que clama no deserto. Preguem o caminho para o Senhor. Ele se transformou em um versículo. Você consegue entender isso? Quando você vai ler a Bíblia e chega lá, Jó era um homem íntegro. Você é uma pessoa íntegra. Jó era temente ao Senhor. Você é uma pessoa temente ao Senhor. Jó era reto. Você é uma pessoa reta, direita. Você consegue se transformar em um versículo? Agora junta tudo isso que a gente falou. Se você chega num espaço hoje, no seu trabalho, na sua escola, na sua igreja, você é luz naquele lugar? Aonde você chega também o Espírito de Deus para aquelas pessoas, para aquelas vidas? Se pergunta, se questiona, para pensar. João Batista, ele não fazia questão de trazer o status todo para ele de eu sou. Não. Ele era um coadjuvante perfeito. Ele saiu de cena para que Cristo viesse à frente e mostrasse a luz. Você consegue fazer isso na sua vida? Você consegue silenciar o seu eu para deixar com que Cristo brilhe? Porque se você prestar atenção, no capítulo 1 ainda, no verso 29, vai dizer que, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É uma referência direta a Levítico, aonde dizem que você tinha que trazer um cordeiro até o sacerdote para que seja sacrificado aquele cordeiro. Os seus pecados são transcurados, transpassados para o cordeiro, você está livre do pecado e aquele cordeiro foi sacrificado. Só que aí Jesus vem ser esse outro sacrifício que vai tirar o pecado não só seu, mas de todo o mundo, de toda uma humanidade. Ele é o cordeiro perfeito. Você consegue entender o que aconteceu? Você consegue ter a dimensão? Porque é uma referência direta a Levítico. Um cordeiro para uma pessoa e Jesus vem para tirar o pecado de toda uma humanidade inteira. E aí, quando a gente volta de novo a João Batista, lembra que eu mencionei que tinha quase uma denominação. As pessoas adoravam João Batista. Seguiam e tudo mais, certo? Ok. Lá do verso 36 ao 37, do 36 ao 37, a gente vai ver que quando Jesus passava, as pessoas dizem, vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo isso e dizem para Jesus de sigam. Em outras palavras, acho que ficou meio confuso, vamos lá. João Batista, ele tinha os seus discípulos, certo? Quando Jesus estava passando, João Batista aponta para Jesus e fala, é ele. Sigam ele. E aí os discípulos que eram de João Batista começam a sair e seguir a Jesus. A ponto de perguntarem para Jesus, onde é seu endereço, mestre? Aqui nesse onde é seu endereço, eles não querem só saber onde que é a casa dele. Não, eles querem se envolver de fato, serem amigos de Jesus, estarem perto de Jesus, se relacionar com Jesus. Você tem perguntado para Jesus aonde é o endereço dele? Aonde ele quer fazer morada? Quais são os planos que ele tem
para você neste ano, nessa vida? Você tem se posicionado para estar no centro da vontade de Deus? Para se perguntar, para se questionar. Porque aqueles discípulos que outra hora estavam sendo discipulados por João Batista, agora começam a seguir a Jesus. Começam a perguntar para Jesus: mestre, onde o Senhor mora? Vamos contigo. Tamo junto. Qual foi a última vez que você dobrou os seus joelhos e falou para Jesus: Jesus, tamo junto. Conta comigo. Mas eu posso te contar um segredo? Jesus, ele conta com você, mas ele não depende de você. Deus, ele é... Eu não tenho palavras, mas vamos colocar grandioso. Mas ainda não é uma palavra forte o suficiente para explicar Deus. Deus é grandioso. Você acha mesmo que um Deus que criou uma terra, uma humanidade inteira, um planeta inteiro em 7 dias, ele vai precisar da sua ajuda? Ele não precisa. Mas sabe por que ele chama você para ajudar ele? Para passar tempo com você. Quando você tem um filho e você pede para o seu filho te ajudar a limpar o carro, o filho mais vai atrapalhar do que te ajudar. Você vai ter um trabalho a mais. Em vez de ser uma lavagem rápida no carro, vai demorar mais. É a mesma coisa aqui. Deus, ele não precisa que você ajude ele a lavar o carro. Ele consegue sozinho lavar o carro. Ele só te chama porque ele quer passar um tempo de qualidade com você. Um tempo com você, de intimidade com você, se relacionar com você. Aí eu te pergunto, qual foi a última vez que você tirou um tempo para Deus? Para se relacionar com Deus? Sabe por quê? Presta atenção aqui no versículo, ainda no capítulo 1, no versículo 42. Jesus, ele chega a Simão e diz: você é Simão. Ele declara. Ele nem perguntou: quem é você? Deus, ele já te conhece no íntimo do seu ser. Ele sabe exatamente quem você é. E aí Jesus, ele já chega declarando: você é Simão, filho de João, chamado Cefas, que significa Pedro. E aí quando Jesus encontra Simão, ele começa a declarar: agora é Pedro. Seu nome agora é Pedro. Sabe por que isso? Porque quando você encontra com Jesus, ele revela quem você realmente é. A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, ele revela a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira essência, o seu verdadeiro propósito. Aqui nesse caso, ele mudou o nome. Ao mudar o nome, ele revelou quem Pedro era. E você vê isso acontecendo outras vezes na Bíblia. Não é só aqui um caso exilado, não. Você consegue entender que a partir do momento que você tiver um real encontro com Cristo, você vai ter uma vida muito melhor com Ele. Porque você vai estar se relacionando com o Criador. Imagine que o Criador de tudo isso daqui, ele decidiu entrar na criação. Sabe para quê? Para se relacionar com você. Para salvar você. É lindo isso. É extremamente lindo. E aí, eu consigo tirar 3 lições lindas de tudo que a gente leu e estudou aqui no capítulo 1 de João. Quero convidar você depois a ler o capítulo de João e pegar esses textos
é lindo ver a forma como Cristo se revela. A primeira lição é: Jesus é o protagonista, nós somos os coadjuvantes. Se Jesus ele não está no centro, o evangelho vira autopromoção espiritual. Então note que se Jesus não é o centro de uma igreja, se Jesus não é o centro da sua vida, é promoção autoespiritual. É autopromoção espiritual. É marketing. Não é cristocêntrico. E eu quero te perguntar, o que você faz no seu dia a dia? Isso exalta a você ou isso exalta a Cristo? Para se perguntar, para se questionar. Tá, isso que eu tô fazendo, isso exalta a mim ou isso revela a Cristo? A segunda aplicação, a segunda lição é: um encontro real mata a necessidade de reconhecimento. Quando você sabe que é amado por Jesus e a aprovação das pessoas, perde total o poder, total o sentido. A partir do momento que você tem um encontro com Cristo, o que as outras pessoas pensam, sentem, acham, falam sobre você, perde o poder, perde o domínio. Se você é uma pessoa esforçada, mas você sabe quem você é em Cristo, e as pessoas veem, para que você é tão esforçado? Perde o poder. Se você é um LGBT e você está servindo a Cristo, você está com Cristo, servindo a Cristo, e as pessoas falam, mas você está em pecado. Cai o poder. Cai totalmente o poder. Porque a aprovação das outras pessoas não é maior do que o amor de Jesus por você, do reconhecimento de Jesus por você. Você consegue entender isso? E a terceira e última aplicação, a última lição que a gente tem é: preparar o caminho ainda é o nosso chamado. João, ele preparou a vinda de Cristo, ele preparou o caminho para a vinda de Cristo. E nós, eu e você, temos a missão, o chamado de preparar o caminho para a volta de Cristo. Eu quero te convidar neste momento a falar de Jesus para alguém, a convidar alguém para assistir as mensagens, a orar, a estar com você no próximo domingo. Porque é minha missão, é sua missão falar de Jesus e trazer o reino dele de volta. Cabe a mim e a você. João, ele preparou para a vinda de Cristo. E a gente tem que preparar o mundo para a volta de Cristo. Preste muita atenção. Jesus, ele não precisa do seu palco, ele precisa do seu coração. Então, esteja disposto, disponível a isso. O problema nunca foi ser pequeno. O problema é tentar ocupar o lugar que só Cristo pode ocupar. Porque ele é o protagonista. Ser coadjuvante no reino já é um privilégio eterno pra gente. Já é um baita privilégio. Hoje é dia de você sair do centro. Hoje é dia de você voltar ao caminho. Hoje é dia de você apontar para Jesus. Se essa mensagem chegou até você, impactou o teu coração neste momento, você entendeu e você quer voltar para os caminhos do Senhor, você se sente confortável neste momento em fechar os seus olhos e me permitir te guiar por uma oração
curta, mas poderosa? Então, feche seus olhos e repita comigo. Querido Jesus, eu reconheço que Tu és o centro de tudo. Eu deixo o meu orgulho, a minha necessidade de reconhecimento e escolho viver para Te revelar. Caminhe comigo, transforme o meu coração e use a minha vida para preparar o Teu caminho. Em Teu nome eu oro. Amém. Se você fez essa oração com sinceridade e o coração aberto, aqui embaixo tem um link chamado Eu Decidi Seguir a Jesus. Nós queremos caminhar contigo e te ajudar nessa nova jornada, nessa nova empreitada. Saiba que você não está sozinho, você tem uma família em Cristo que vai caminhar junto com você essa jornada. E antes da gente finalizar, eu quero que você carregue isso com você ao longo da semana. Você é o coadjuvante e isso já é o maior dos privilégios. Então, permita essa semana ser luz de Deus aonde você estiver. Eu espero que essa mensagem tenha alcançado você e abençoado você e toda a sua família. Um forte beijo, um grande abraço. A gente se vê domingo que vem, na próxima mensagem. Amém?